Sobre isso aqui também. Então, assim, esse julgamento, ele existe em todos os lugares. Porque o ser humano, na verdade, ele tá sempre… assim, ó, eu digo assim, ó, todos nós somos pessoas que precisamos de tratamento psiquiátrico e psicológico. Porque todos nós já viemos de uma infância sofrida, de traumas, de bagagem, e a gente precisa se tratar. Então, cada um dá o que tem. E essas pessoas na rede social, esse julgamento, essas pessoas são pessoas feridas. Porque se você tem amor, você dá amor. Se você está ferido, você fere, entende? Então, eu entendo o posicionamento desse senhor. Na época, até eu respeitei por ser um senhor mais velho. E eu chorei, porque eu fiquei pensando assim, nossa, eu só estava querendo viver, porque tive uma segunda chance, eu passei por uma experiência de quase morte, e na fé eu estava encontrando um caminho de curar as feridas interiores, as feridas da minha alma. Esse foi o real motivo de você ter entrado da minha conversão, exatamente. Porque assim, eu vi um propósito de vida. Até então, eu sobrevivia. Pensava muito em suicídio, tinha dinheiro, mas tinha um vazio muito grande dentro do meu coração. Eu precisava de algo. Eu acho que todos nós buscamos uma espiritualidade, né? Até independente da religião, você quer se agarrar em acreditar em algo. Então, até ali, antes de passar por essa quase morte, que eu tive sepse, que foi infecção generalizada no hospital, eu pensava em suicídio muitas vezes, entende? Porque o mundo é mau, as pessoas são más. Então, você sobreviver nesse mundo é muito difícil. Eu só queria não mais existir. E é muito difícil as pessoas entenderem isso. E aí, como acreditar em Deus se tu é abusado na infância e tu diz assim, tá, mas aonde estava Deus que eu fui violentada dos 2 anos aos 8? Aonde que Deus estava que ele não estava vendo? Que ele não me protegeu? Que pai? Deus é pai? Mas como assim? Primeiro que eu não tinha um pai. Meu pai me rejeitou quando criança, né? Então eu tinha essa rejeição, eu sofria com a rejeição paterna. E aí, como chamar Deus de pai se nem o meu pai foi pai? Como que Deus existe? Que pai é esse? Então eu tinha muito essas coisas dentro da minha cabeça. E eu não acreditava nessa existência divina, entende? Eu tinha mágoa de Deus. Porque se ele existisse, ele não gostava de mim, né? Por que eu sofri tanto? Eram muitos questionamentos. E aí, eu até escrevi o livro Morri para Viver, que eu contei tudo o que eu passei. Aí eu fui para a religião de matriz africana. Só que eu não estudei a religião. Por quê? Porque eu tinha medo. Eu tinha crenças limitantes. Por ser de berço evangélico, tudo era pecado. Tudo era demônio. Então a gente tem medo, né? Você vai, mas você não vai muito. Então quando eu entrei aos 21 anos para a prostituição, por vir de família muito pobre e querer mudar financeiramente a vida da minha família, porque eu pensava assim, eu não tinha uma estrutura familiar para que pudesse dizer assim, Andressa, faz isso, vai por aqui, né? Minha mãe trabalhava muito. Então eu me criei no mundo. Eu tomei as minhas próprias escolhas. E aí eu não tive uma família e nem dissesse assim, estuda, faz isso, aquilo. Eu quis ir pelo caminho mais rápido, não mais fácil. Porque quem olha de fora não imagina o risco que corre uma profissional do sexo. Você coloca em risco todos os dias, né? Muito. E é muito perigoso e eu não recomendo. Falar sobre isso é conscientizar, não é incentivar, deixar isso bem claro. E aí, aos 21 anos, quando eu entrei para a prostituição, eu vi uma maneira de ganhar muito dinheiro, entende? E quando fui para a prostituição ali, eu de fato fiz daquilo um negócio, uma empresa. Então, assim, Deus não existia de uma certa forma para mim. Eu sou meu Deus, né? É a minha força, eu levantar, eu trabalhar, a minha disposição. Nesse período eu acabei me envolvendo com drogas também, porque você suportar o mundo e não ter um escape, eu digo que as pessoas que buscam o álcool, a droga, é uma fuga, é um relaxar, é um descansar, é esquecer que o mundo existe, que o mal existe. Então, assim, toda essa mágoa de Deus estava dentro de mim. Só que acho que todo ser humano fica se questionando, né? De onde viemos, para onde vamos? Será que é verdade? Será que é verdade? Será que o diabo existe? Será que Deus existe? Será que existe, né, um pós? E tinha esses questionamentos muito, muito grandes na minha cabeça. Então, no decorrer da minha vida profissional como acompanhante, eu pensava em suicídio, né? Mas assim, até quem pensa na hora de cometer, você tem medo, porque eu já de fato cheguei, né, a quase. Só que você fica pensando em várias maneiras de como cometê-lo sem sobreviver, porque pior é você ficar em cima de uma cama vegetando, era o que eu pensava, né? Se eu de fato conseguisse.
Mas quando você está de frente com a morte, naqueles segundos, você não quer. E foi o que aconteceu comigo ali em sepse, sabe? Onde eu vi minha alma saindo do corpo. Eu não queria morrer mais. Tu busca, mas chega na hora… Na hora se arrega. Entende? Até porque era o desconhecido. Exatamente. E eu passei por essa experiência, eu sei o que vivi. E graças a essa experiência, hoje eu não sou ateia. Porque por tudo que sofri na religiosidade, eu não acreditaria em Deus, entende? Mas pela experiência sobrenatural que eu vivi ali, do descolar da minha alma, de saber que tem um depois e voltar para contar, isso é real, isso é vivo em mim. Tanto que todos os lugares que eu vou e falo da minha fé, porque assim, eu não imponho nada a ninguém, eu não quero que ninguém acredite nisso, mas eu vejo que eu tenho essa missão de contar o que aconteceu. Como eu disse, infelizmente eu só entrei no lugar errado, ou não. Talvez o fato de eu ser corajoso o suficiente para enfrentar uma potência, porque é uma potência. Estamos falando de uma igreja muito rica, que está dentro da política, que sai dentro de vários lugares, até o qual eles haviam me chamado para ir para a política. Se eu quisesse, hoje estaria eleita como deputada federal com os votos da igreja ali. Entende? Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Tanto que agora me matriculei na faculdade de gestão pública, porque quero entender de política, porque sei que é a política que manda. No final eu posso ter a minha opinião, você pode ter a sua, mas quem vai assinar é eles. Naquele momento eu não me sentia preparada. Entende? Não me sentia preparada porque eu gosto de estudar para entender do que eu vou falar. E aí eu disse não. E foi uma desobediência e não pode desobedecer. Então, quando você desobedece, você sai. Não sei se você já viver alguma coisa dentro da religiosidade, porque se você não diz amém para o pastor, você é retirado, você é convidado a se retirar, ou você é expulso. E foi de fato o que aconteceu, entende? Então assim, preconceito vivi em todas as fases da minha vida. Antes, depois, hoje, vivo. Vive até hoje, entende? né? Inclusive. Mas eu tenho firme na minha cabeça que eu sei quem eu sou quando eu boto a minha cabeça no travesseiro. André Surak é um marketing. Quem me acompanha há tantos anos sabe que são 15 anos de histórias de mídia, criando pautas, criando assuntos, quebrando tabus, falando de assuntos que ninguém quer falar, que viram escândalo. Eu lembro que nas notas do Ego, eu fui uma das primeiras, assim, pessoas públicas, subcelebridade, que eu sei que sou, a fingir um namoro lésbico, né? Que eu contei no livro Morrer para Ver. Eu beijava as minhas amigas nos sites para virar notícia. Então, assim, aquilo era um uau! 2 mulheres se beijando, entende? Então, eu sempre fui polêmica. Eu fui por um outro caminho. Porque, na verdade, eu queria, de uma certa forma, hoje, entendendo com muita terapia, eu sempre quis chamar a atenção porque eu queria ser amada. Eu queria ser aceita. Eu queria, sabe? Só que depois Daquilo que você não teve na sua infância… Você acumulou aquilo e jogou pro mundo esse querer chamar atenção de fato, né? Exatamente, e foi o que aconteceu. E na religião, ali, o que aconteceu, qual foi o divisor de águas, né? Por que eu entrei pra religiosidade? Porque eu vi que eu amo ajudar as pessoas, eu gosto disso. E com a palavra, falar de Deus, dar essa motivação para as pessoas. Porque a fé… ela faz você ser quem você quiser. Porque se você tiver fé em acreditar em você, você chega onde você quiser. Mesmo que ninguém acreditasse em mim, eu sempre acreditei em mim, entende? Então, saber que existia uma força divina por trás de tudo isso, que me deu uma segunda chance, que eu voltei e que eu poderia fazer diferente, foi maravilhoso, entende? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no nosso canal para receber mais vídeos do Que Mais Podcast.